Boa noite a todos, bem-vindos uma vez mais a um webinar da Learn From Us com o tema Cardiologia, a segunda sessão. Sem mais demoras, vou passar a palavra à doutora Joana Chagas para dar início a esta sessão. Em nome da Health From Us, boa noite a todos os colegas em Moçambique, boa noite aos colegas que estão, boa tarde aos colegas que estão em Portugal. Vamos então dar início ao nosso segundo webinar de Cardiologia Pediátrica. Ontem já fizemos as respectivas apresentações, mas não podia deixar de agradecer ao professor António Pires pela sua dedicação para estas formações, que ontem teve uma grande participação e que hoje certamente também repetiremos. E obviamente gostaria de agradecer também às moderadoras do nosso webinar, professora Maria João Batista, doutora Piedade João, muito obrigada pela vossa disponibilidade para participar em mais uma atividade formativa da Health From Us. Agradeço ainda o apoio técnico da CAETSO e o apoio da empresa Medtronic, a quem agradecemos a confiança manifestada. Sem mais demoras, passo a palavra então à professora Maria João Batista para a continuidade desta sessão. Obrigada. Muito obrigada, doutora Joana. Mais uma vez, muito obrigada à Health For Us por esta fantástica atividade, por estes fantásticos webinars. Eu devo dizer que hoje falei com várias pessoas e foram várias as pessoas que me deram nota muito positiva daquilo que aconteceu aqui ontem. E estou segura que hoje vamos continuar a ter uma apresentação de excelente qualidade pelo professor António Pires. Eu iria dar, antes de mais, a palavra à doutora Piedade e se calhar aproveitava para lhe perguntar, em termos de, antes de passarmos efetivamente à nossa sessão, para nos dar um bocadinho uma noção breve daquilo que é a realidade da cardiologia pediátrica e do seguimento dos doentes com cardiopatia congénita em Maputo e em Moçambique. Doutora Piedade. Boa noite, muito obrigada a todos, espero que me estejam a ouvir muito bem. Em relação àquilo que nós temos aqui como a cardiologia pediátrica, essencialmente o que é? É o diagnóstico e o tratamento daquilo que se pode fazer. Que em termos da nossa unidade sanitária, como o Hospital Central de Maputo, que é o nosso hospital de referência, não fazemos muitas cirurgias, mas as cirurgias simples, uma CIA, fazemos um PCA em encerramento, não fazemos nenhum com dispositivo, é tudo mesmo via cirúrgica. E a maior parte das cirurgias que nós fazemos, temos sempre o apoio do Instituto de Coração, que está aqui no Maputo, que penso que conhecem, que tem muito apoio, que tem uma ligação com as outras universidades, os outros hospitais daí da Europa. Mas pronto, é aquilo que nós temos cá em Moçambique e em relação às congénitas. Vou aproveitar e agradecer a minha presença aqui, agradecer ao Programa Nacional de Pediatria de Moçambique, ao Ministério da Saúde, por este webinar, à Ordem dos Médicos de Moçambique, e não esquecermos de agradecer também à Learn From Us. E para não me alongar muito, vou convidar o professor António Pires para começar a sua palestra. Obrigada. Ora, muito boa noite a todos, boa tarde a quem estiver aqui em Portugal. Penso que já nos cumprimentámos, já nos conhecemos e muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade. É um prazer, obviamente, como já disse ontem, estar aqui a falar para moçambicanos. Vamos então hoje falar um pouco, deixe-me só partilhar aqui a tela, aqui está. Portanto, o objetivo desta apresentação hoje tem a ver com a leitura prática do eletrocardiograma pediátrico. Não é uma tarefa fácil, eletrocardiografia não é fácil. O que eu vou tentar fazer, e espero conseguir, é de alguma forma simplificar aqui as coisas. Vamos lá ver se eu consigo fazer isso. E no fundo eu vou fazer uma abordagem que, primeiro uma pequena introdução, acho que vale a pena falar um bocadinho da história do eletrocardiograma, umas breves palavras, porque é importante saber como é que aqui chegamos. Vou falar também sobre os componentes do eletrocardiograma e particularmente a relação eletromecânica e também com o ciclo cardíaco, portanto conceitos básicos, mas que são importantes para entendermos o que fazemos no nosso dia-a-dia
E depois, obviamente, no meio desta apresentação, destes vários objetivos que aqui tenho desenhados, falar sobre as particularidades em idade pediátrica. Ora bem, como toda a gente sabe, portanto, o eletrocardiograma é um registro transtorácico da atividade elétrica do coração que detectamos transcutaneamente, ou seja, colocamos os elétrodos no tórax do doente e depois temos, portanto, o registro desta atividade elétrica. E representa, isto é importante, a relação eletromecânica. E também um fator importante aqui é que a atividade elétrica precede qualquer atividade mecânica. Portanto, quando estamos a olhar para um eletrocardiograma, as ondas, os complexos, enfim, tudo isso acontece antes de realmente acontecer qualquer atividade mecânica. É um exame não invasivo, e é ótimo para detectar alterações do ritmo da condução cardíaca e nos adultos, obviamente, mais importante no contexto da isquémica miocárdica. Permite aferir também a importância hemodinâmica de várias doenças, como é o caso da hipertensão arterial, mas, por exemplo, no contexto das cardiopatias congénitas, das hipertrofias ventriculares esquerdas secundárias às coartações, hipertrofias ventriculares direitas secundárias às tetralogias Fallot e por aí fora. Também pode ser utilizado para monitorizar a eficácia terapêutica, quando estamos a tratar uma arritmia, se estamos a ser eficazes ou não, qual é a tradução eletrocardiográfica, e quando começamos então um tratamento farmacológico, e também aqui é importante no contexto também da urgência, em que algumas alterações metabólicas também se refletem no traçado eletrocardiográfico. Ora bem, esta questão do vetor é importante para percebermos como é que aparecem as ondas, porque é que elas são positivas em determinados momentos do eletrocardiograma, porque é que são negativas, ou seja, a polaridade do coração. Como vocês sabem, nós colocamos as derivações no tórax do doente. Eu pus estas aqui porque nós aqui no serviço ainda temos destas, são antigas, mas ainda as temos, são uma coisa preciosa, mas ainda utilizamos diariamente. Nós colocamos derivações no doente, não só no tórax, mas também nos membros, não é? E o que acontece é o seguinte: vamos imaginar uma situação, portanto, a despolarização da aurícula. Portanto, cada vez que o nódulo sinusal emite impulsos, esses impulsos são distribuídos pelas aurículas e depois, ao serem distribuídos, eles têm, portanto, direção e também têm amplitude. E a média desses impulsos todos que são distribuídos, nós chamamos o vetor, ou seja, o vetor no fundo é a média da corrente elétrica que é emitida, neste caso, neste exemplo que eu estou a falar, pelo nódulo sinusal. De tal forma que, quando esta corrente elétrica, vou-lhe chamar uma corrente elétrica, penso que é mais fácil para todos percebermos, vai no sentido de um destes elétrodos, vamos ter uma deflexão positiva no nosso eletrocardiograma. Quando o oposto ocorre, ou seja, quando a corrente elétrica se afasta destas derivações, né, vamos ter uma deflexão negativa. Quando ela é perpendicular à derivação, aqui temos um traçado isoelétrico, portanto nem para cima nem para baixo, mas quando ela vem em diagonal, continuamos com uma deflexão positiva, se bem que menor amplitude relativamente àquela quando vai diretamente para a derivação. Portanto, isto aqui é importante em termos do sentido, por onde é que a corrente está a passar, para onde é que ela vai. Isto, obviamente, é o que forma a estrutura que nós conhecemos como o eletrocardiograma. Vamos aqui, para, portanto, simplificar isto, olhar para um exemplo. Temos aqui parte de um traçado eletrocardiográfico. Okay? Vamos olhar aqui para esta derivação, que é a derivação D1. Portanto, ela é positiva, portanto, temos uns picos acima da linha isoelétrica. Aqui, pôr o ponteiro. Okay? Temos aqui uns picos positivos, não é? Portanto, toda esta parte D1 é positiva. Isto porquê? Porque lá está a nossa corrente elétrica, o nosso vetor, a média portanto, dos potenciais de ação vão no sentido da nossa derivação. Aqui embaixo temos outro exemplo, mas ao contrário, não é? Temos aqui, portanto, uma derivação em que a polaridade é negativa, portanto, os picos estão todos para baixo da linha isoelétrica, isto porque a nossa corrente elétrica, portanto, o nosso vetor afasta-se da derivação. Isto está mal, portanto, aqui o vetor está no sentido da derivação, devia ser ao contrário. Peço desculpa. Ok? Ora bem, nós quando, portanto, fazemos um eletrocardiograma, o que é que estamos a fazer de facto? Estamos a olhar para a atividade elétrica do coração,
mas é como se estivéssemos a tirar uma fotografia utilizando uma máquina fotográfica, mas utilizando vários ângulos. E é isto que, no fundo, se traduz o eletrocardiograma. E temos aqui, então, aquilo que nós obtemos quando fazemos um eletrocardiograma, e reparem que temos aqui, portanto, várias regiões do coração, da atividade elétrica do coração, onde a máquina fotográfica tirou fotografias utilizando diversos ângulos. Ora bem, um bocadinho de história, só para aliviar aqui a nossa apresentação. O primeiro eletrocardiograma clínico, porque a atividade elétrica do coração já tinha sido estudada antes deste senhor, portanto, um médico holandês, o Willem Einthoven, portanto, foi introduzido na prática clínica nos anos 1900 e picos. Ele, em 1924, recebe o Nobel por esta descoberta, por este trabalho que ele fez, e ele desenvolve então portanto, o que se chama o triângulo de Einthoven. E o triângulo de Einthoven tem apenas 3 derivações, D1, D2 e D3. Ele desenvolve uma lei que é muito interessante, que diz que a derivação D2, a polaridade da derivação D2, é igual à derivação D1 e D3. Isto tem uma aplicação muito prática. Se nós olharmos para um eletrocardiograma e olharmos para a polaridade D2, ela tem que ser a soma de D1 e D3. Se não for, significa que os elétrons não foram colocados corretamente. Façam esse exercício quando tiverem oportunidade. Okay? E nesse tempo, este era o eletrocardiograma. Tínhamos 3 derivações, não é? D1, D2 e D3, mas como devem imaginar, naquele tempo, muitos infartos do miocárdio iam passar ao lado, porque a única parte do coração que era estudada, a parte do coração, a atividade elétrica, era a parte inferior do coração e apenas uma das partes laterais do coração. Portanto, havia muitos infartos do miocárdio, e obviamente isto foi feito para ser testado inicialmente, usado inicialmente em adultos, passava ao lado, porque só tínhamos aqui 3 derivações. Mais tarde, estas derivações são chamadas bipolares, porquê? Porque nós colocamos elétrodos, portanto, nos membros, e são bipolares porquê? Porque mede o potencial entre 2 polos. Por exemplo, entre o braço direito e o braço esquerdo, que nos dá D1 e por aí fora. Okay? Portanto, bipolares por esse motivo. Okay. Cerca de 10 anos mais tarde, este senhor americano, o Frank Wilson, também médico, introduz então as derivações pré-cordiais. Estas são unipolares, porquê? Porque não existem, portanto, não é a diferença de polaridade entre 2 polos, é a diferença de polaridade entre um polo e um polo virtual que, portanto, está no centro do coração. E então, nessa altura, as coisas começaram a melhorar e então o eletrocardiograma já tinha este aspecto, portanto, 6 derivações pré-cordiais e 3 frontais, mas continuava a faltar qualquer coisa. Então, o que faltava realmente eram mais 3 derivações unipolares, que nós chamamos AVR, AVL e AVF, e estas foram introduzidas por também um médico americano, o Dr. Emanuel Goldberger. E temos então o eletrocardiograma, como nós ainda conhecemos hoje, usado, portanto, não houve mais nenhuma, digamos, novidade relativamente ao eletrocardiograma, e é isto precisamente ainda o que nós utilizamos hoje, e como sabem, um exame que é muito, muito importante no nosso contexto, particularmente no nosso contexto da cardiologia pediátrica. Portanto, temos 12 derivações, 6, portanto, no plano frontal, outras 6 no plano horizontal. As do plano frontal são os dos membros, e do plano horizontal são as pré-cordiais. A palavrinha A significa que são derivações que são ampliadas ou aumentadas, e a palavra V refere-se ao vetor. Apenas uma curiosidade. Portanto, temos aqui então as derivações no plano frontal, que medem a atividade elétrica de cima para baixo, portanto no aspecto superior e inferior, e também no aspecto direito e também no aspecto esquerdo do coração. Portanto, a fotografia aqui está mais completa, ainda mais completa está quando tiramos, portanto, a fotografia no plano horizontal, e aqui já nos permite fazer uma avaliação da atividade elétrica no plano anteroposterior e também nos planos laterais. Muito bem, olhando um bocadinho para a anatomia portanto, sistema de condução, uma anatomia muito básica, como vocês sabem, os impulsos iniciam-se no nódulo sinusal, passam depois, são espalhados pela aurícula, depois passam para o nódulo auriculoventricular. Acontece aqui uma coisa importante, como já vamos ver, há um atraso na transmissão do impulso, que depois entra para o feixe T e depois é distribuído para os ventrículos através das fibras de Purkinje. Portanto, anatomia básica, toda a gente sabe disto. Okay.
Vamos então ver o que é que acontece realmente os componentes do eletrocardiograma, desculpa, porque é que tem este aspecto. Ora bem, os impulsos começam então no nódulo sinusal, portanto, são espalhados pelas aurículas, e a representação eletrocardiográfica é a onda P. Relembro que a onda P tem dois componentes, portanto temos duas aurículas, não é? Portanto temos a primeira parte deste componente é a aurícula direita e a segunda parte a aurícula esquerda. Isto explica porque quando temos uma hipertrofia das aurículas, quer esquerda, quer direita, há uma elevação das respectivas partes. Vamos então, portanto, entretanto, deixa-me voltar atrás, acho que, não, falta-me aqui uma coisa importante, que é, portanto, a passagem do impulso cardíaco das aurículas para os ventrículos. E essa passagem dá-se aqui no intervalo PR. Portanto, há um atraso, portanto, aqui houve a despolarização auricular, depois há aqui um atraso na passagem do impulso cardíaco, e esta passagem é representada pelo intervalo PR. O impulso cardíaco depois entra então para os ventrículos e é representado pelo complexo QRS. Depois a despolarização dos ventrículos continua e, portanto, temos aqui este segmento que é o segmento ST, portanto a despolarização ventricular engloba o complexo QRS e este segmento ST. E depois a repolarização, ou seja, o relaxamento do ventrículo, é identificado no eletrocardiograma pela onda T. E qual é a relação anatómica, então, portanto, deste eletrocardiograma, destas ondas, desta associação que nós acabámos de aqui ver? Temos, então, a onda P e o intervalo PR, que se relaciona com as aurículas, e temos aqui, portanto, o complexo QRS e a onda T, que se relaciona com os ventrículos. Temos aqui outro aspecto importante, que é a relação com o ciclo cardíaco. Ora bem, se olharmos para este exemplar de um traçado, temos aqui a onda P. A onda P, como vocês sabem, representa a despolarização auricular, ou seja, é nesta fase que o sangue começa a entrar para os ventrículos, e como começa a entrar para os ventrículos, tem lógica que esta fase represente a diástole ventricular. E aqui está um esquema de um coração, portanto, a demonstrar precisamente isto. Obviamente, e por exclusão de partes, o resto do traçado eletrocardiográfico, a partir do complexo QRS, vai representar a sístole ventricular. Ora bem, então, como é que nós interpretamos o eletrocardiograma? E agora pensando na faixa etária pediátrica, e é o grande objetivo aqui desta apresentação, não se esqueçam, primeiro de tudo, nós estamos a fazer um eletrocardiograma a alguém, portanto, a identificação é importante. Isto não é apenas um pedaço de papel. Portanto, identifica alguém. O género também é importante. E porquê? Porque há alterações que são específicas, portanto, no sexo masculino e no sexo feminino. Portanto, por exemplo, os intervalos. O intervalo QT, por exemplo, é superior nas raparigas. E, obviamente, aqui, falando da idade, na faixa etária pediátrica, a idade é extremamente importante. Ora, como é que começamos por avaliar então o eletrocardiograma? Nós olhamos para o ritmo cardíaco, a frequência cardíaca, o eixo elétrico, os intervalos e os segmentos. E obviamente esta imagem diz-nos muita coisa. Nós estamos perante, na nossa especialidade, de um grupo de pessoas que tem uma faixa e um espectro de idades muito disparo, desde o recém-nascido até aos 18 anos. E seguimos, portanto, todas estas faixas etárias. Portanto, é importante saber as alterações que acontecem durante estes períodos da infância. E as modificações do eletrocardiograma, portanto, vão refletir precisamente estas alterações anatómicas e fisiológicas. Particularmente importante é esta idade, esta fase mais precoce, que começa no período neonatal e que vai mais ou menos até aos 2 anos de idade, porque é aqui que há as grandes alterações em termos do eletrocardiograma. Porquê? Porque há alterações importantes em termos fisiológicos e também anatómicos. E estas alterações, durante este primeiro ano de vida, refletem aquilo que nós já falámos um bocadinho ontem, a passagem da circulação fetal para a circulação pós-neonatal. Relembro que o coração fetal tem um predomínio direito porque o pulmão está colapsado e a resistência vascular pulmonar é muito elevada.
Estas alterações, estas resistências vasculares, particularmente pulmonar e não só sistémica, alteram-se logo à nascença. E como também tivemos a oportunidade de ver ontem, tanto a resistência vascular pulmonar como a pressão de ar, portanto, pulmonar começam logo a diminuir após o nascimento, mas mantêm-se elevadas durante algum tempo. E também estas alterações do eletrocardiograma também refletem a massa miocárdica. Ou seja, no período neonatal vamos ter um predomínio do ventrículo direito e mais tarde, já na adolescência, e não só, mesmo antes disso, já temos um predomínio de forças elétricas esquerdas. E isto tudo tem uma tradução no nosso eletrocardiograma. E por isso, podemos afirmar que os intervalos do eletrocardiograma são proporcionais à massa miocárdica. Ou seja, quanto maior, mais hipertrofiado tiver um coração, maior serão estes intervalos e maior será, portanto, as polaridades que nós obtemos no eletrocardiograma. Mas importante aqui é saber que no período neonatal precoce, e não só, durante algum tempo, predominam forças elétricas diretas, e isso é importante porque se traduz no eletrocardiograma e mais tarde passam a ser as forças elétricas esquerdas. Ora bem, nós estamos a falar, portanto, de uma faixa etária enorme e como as coisas mudam, como já disse, em termos anatómicos e fisiológicos, tem que existir valores de referência. E não é fácil de decorar isto, e o objetivo desta apresentação é tentar desmistificar isto um bocadinho. Existem recomendações, que são aqui na Europa, por exemplo, nós temos recomendações europeias, mas infelizmente existem várias recomendações, e às vezes uma pessoa fica um bocado confusa, mas qual delas é que vamos utilizar? Tenho aqui, por exemplo, dois artigos publicados precisamente com o mesmo objetivo, em que, se formos ler estes artigos, os intervalos, as durações dos complexos QRS, etc., são diferentes. Portanto, às vezes isto aqui, o ter muito também pode vir a baralhar. Na nossa prática, utilizamos este artigo mais recente para as crianças com idades superiores a 1 ano. Este artigo aqui em baixo está mais preconizado para o período neonatal. Okay? Ora bem, acho que é importante olhar aqui para a calibração, o que é que isto significa de calibração. Como vocês sabem, o eletrocardiograma é impresso neste tipo de papel, quadriculado, não é? O eixo vertical deste papel, portanto, reflete a amplitude do eletrocardiograma e o eixo horizontal reflete tempo. E habitualmente este eletrocardiograma é impresso a 25 milímetros por segundo, na grande maioria dos casos. Okay? De tal forma que cada quadradinho tem 1 milímetro, okay? E corresponde a 0,04 segundos, e cada milímetro, peço desculpa, no plano vertical tem 0,1 milivolts. Portanto, isto aqui é uma informação que é importante, particularmente quando estivermos a calcular intervalos. Okay? Ora bem, começamos então a avaliar o traçado eletrocardiográfico de uma determinada criança. E a primeira pergunta que nós queremos colocar logo à partida é o seguinte: estamos perante um ritmo sinusal ou não? Porque isso é fundamental saber. Não é? E outra questão importante é, mas nós podemos ter um ritmo sinusal se o nosso traçado for regular? Ou também, claro que podemos, mas e se for irregular? Pode ser também um ritmo sinusal? Vamos ver. Ora, a primeira coisa que temos que ver é se temos uma onda P ou não. E se olharmos para este eletrocardiograma, este traçado eletrocardiográfico, derivação D2, reparem que todos eles têm uma onda P que precede o complexo QRS, e esta onda P, reparem que tem a morfologia muito idêntica em todos, portanto, estes picos que nós vimos aqui. Depois, há outra coisa importante, o intervalo PR também é, portanto, idêntico. Okay? Ora bem, nós dizemos que temos uma onda P positiva quando temos um ritmo sinusal, quando a nossa onda é positiva em D2 e AVF, e quando é negativa em AVR. Olha, eu não sou muito bom a decorar, portanto acho que é mais importante perceber porque é que isto é assim. E então, vamos lá ver se conseguimos. Vamos olhar aqui então novamente para as nossas aurículas. Como já foi dito, os impulsos nascem do nódulo sinusal e a média desses impulsos, portanto, é o vetor. E o vetor, portanto, nas aurículas, portanto,
a direção da corrente elétrica, a média da direção da corrente elétrica, faz-se neste sentido, que é para a esquerda e para baixo. Se pusermos, portanto, em cima deste coração as nossas derivações, reparem que, e como falámos há bocadinho, tudo o que vai no sentido de uma derivação é positivo e tudo o que se afasta de uma derivação é negativa. Se olharmos para este esquema, o que é que nós vemos? Vimos que D2, portanto, o impulso elétrico vai no sentido D2. Portanto, vamos ter ondas P positivas em D2. D3 está a diagonal deste impulso elétrico e sabemos que quando ela entra de uma forma diagonal é também positiva, mas um bocadinho mais fraquita. E se vocês repararem aqui, esta onda P aqui tem uma amplitude maior do que esta, não é? Mas reparem que esta força elétrica está-se a afastar desta derivação AVR. E daí que a onda P é negativa em AVR. Portanto, isto aqui define, portanto, um ritmo sinusal, por este motivo. Portanto, se compreenderem isto, não precisam de estar a decorar estas coisas. Outra coisa muito importante, se vocês, quando voltarem para as vossas enfermarias, os locais de trabalho, reparem no monitor ao qual o doente está conectado. Por convenção, portanto, todos eles estão em D2. Isto por uma razão simples, isto está aqui explicado, é em D2 que se vê melhor as ondas P. Se forem seguidas de um complexo QRS, provavelmente estamos em ritmo sinusal. Isto é uma coisa universal que em todo o mundo é utilizada desta forma. Ora bem, vamos agora, portanto, a questão que se colocou há bocado era o seguinte: será que um ritmo irregular também pode ser sinusal? E vamos ver o que é que acontece. Temos aqui então um traçado, se vocês repararem bem, os intervalos entre estas ondas R, este intervalo é maior do que entre estas ondas R. Okay? O que é que está aqui a passar? Mas reparem também que nós temos ondas P, todas iguais, todas de morfologia igual. Temos intervalos PR também, que são iguais, portanto não há alterações aqui no intervalo PR. Portanto, por definição, nós temos aqui um ritmo sinusal. E então porquê é que nós temos esta irregularidade? Uma razão muito simples. É que o nosso eletrocardiograma, particularmente em crianças e atletas também, é modulado pelo ciclo respiratório. Cada vez que nós inspiramos, entra mais sangue para o coração. Então, se pensarem se olharem para esta imagem, desgraçado, um pequeno barco, deve ter um buraco algures, e temos aqui o marinheiro a tentar, portanto, tirar água, este balde vai ter que, portanto, andar muito rapidamente, não é? E é precisamente isto que nós temos aqui. Esta analogia é precisamente esta. Quando inspiramos, entra mais sangue para o coração e o coração tem que acelerar para despachar este sangue. Já durante a expiração, temos precisamente o contrário, entra menos sangue para o coração e o coração relaxa. Portanto, isto é uma arritmia sinusal, também chamada uma arritmia respiratória, um variante normal, perfeitamente normal, não é patológico. Okay? Temos outra situação, também aqui frequente em idade pediátrica, e desta vez temos aqui, portanto, o intervalo entre os R's, ondas R's, muito grande. Ou seja, temos aqui, conforme diz aqui o título, uma bradicárdia sinusal. Okay? Mas reparem que temos ondas P's, morfologia idêntica, e temos intervalos PR também uniformes e também idênticos. Portanto, estamos aqui também perante um ritmo sinusal. Como temos uma frequência mais lenta, trata-se então de uma bradicárdia sinusal. Perfeitamente normal nestas crianças. Okay? Atletas que tenham, portanto, uma situação vagotónica, portanto, muito bem diferenciada. Obviamente, se nós estivéssemos a ver isto num doente, portanto, com instabilidade hemodinâmica, aí, obviamente, estaríamos mais preocupados. Mas num garoto destes, em que corre, brinca, pula, não sei o quê, e faz este eletrocardiograma e que treina diariamente, tem uma carga horária importante de exercício, não é nada preocupante. Temos aqui outra situação que também é muito frequente em idade pediátrica, ou relativamente frequente, que é esta em que temos ondas P's negativas, o que se chama um ritmo auricular inferior. Esta situação dá-se quando, digamos, o nódulo sinusal adormece um bocadinho, portanto, e um foco etópico, portanto, fica ativado, desde que seja, portanto, transitório, e acontece precisamente aquilo que eu acabei de dizer
que não é um ritmo sinusal. Ao contrário de outra situação, vamos ter ondas P negativas em D2 e também em AVF, e vamos ter ondas P positivas em AVR. Portanto, ocorre precisamente o contrário daquilo que eu vos disse há bocadinho. Não é um ritmo sinusal, é um ritmo auricular inferior. Aqui o que eu quero mostrar aqui é que é um variante normal, habitualmente não se associa a patologia. É mais frequente durante o sono, lá está, quando a frequência cardíaca é mais baixa, e são episódios curtos habitualmente e duram menos que 1 minuto. Nos desportistas, isto aqui até pode ser mais prolongado, ou seja, aquela criança que vimos há bocadinho podia fazer um eletrocardiograma e, portanto, a duração destes episódios seria se calhar muito mais prolongada do que 1 minuto. Portanto, mais uma vez, um variante normal. É evidente que se tivermos um eletrocardiograma deste género, também obviamente é importante excluir a doença cardíaca subjacente. Temos também pausas sinusais. As pausas sinusais são consideradas patológicas se forem superiores a 2 segundos. No entanto, se elas ocorrerem durante o sono e se forem inferiores a 1,8 segundos, também pode-se considerar um variante normal, desde que sejam ocasionais, ou seja, desde que aconteçam só de vez em quando e não imensas vezes durante o período das 24 horas. Portanto, aqui alguns exemplos de alterações do ritmo cardíaco que podem ser simplesmente variantes do normal. Ora bem, vamos olhar para a frequência cardíaca. Temos aqui uma tabela que vem daquele artigo que eu vos falei, do primeiro artigo. E como devem imaginar, portanto, olhando para estes números, uma pessoa fica logo com os olhos em bico, baralhado, e, portanto, como é que eu vou, portanto, contabilizar aqui a frequência cardíaca? O que é que nós temos que saber é muito simples. Quanto mais velha é a criança, menor é a frequência cardíaca. Isto porquê? Por um motivo muito simples. No recém-nascido, portanto, no bebé pequenino, existe uma imaturidade vagal. Vocês sabem que o vago é o nervo que irriga o coração. Quando o vago é estimulado, a frequência cardíaca baixa. Aliás, toda a gente conhece as manobras vagais. Portanto, quando fazemos uma manobra vagal, a frequência cardíaca baixa. Isto acontece, portanto, no recém-nascido, em que existe uma imaturidade do nervo vago, portanto, ele não está ainda muito ativo, mas vai ficando ativo, cada vez mais ativo, conforme a idade vai aumentando. Mas também temos outra particularidade: o metabolismo de um bebê pequenino é muito superior ao metabolismo de uma criança, por exemplo, de 10 anos. E daí exigir mais que a frequência cardíaca seja superior. À parte aqui, não se esqueçam que no recém-nascido, uma frequência cardíaca que for inferior a 60 batimentos por minuto, apesar de se poder contar, é equivalente tecnicamente a uma paragem cardíaca. Portanto, é uma situação que merece alguns cuidados e, obviamente, uma abordagem muito diferente. Ora bem, nós estamos perante o eletrocardiograma. Como é que vamos contar, portanto, como é que vamos calcular a frequência cardíaca? E tenho aqui uma fórmula muito simples. Nós vamos olhar para este eletrocardiograma, vamos contar um número de quadrados grandes entre dois intervalos, entre dois R's, portanto, duas ondas R, não é? E vamos dividir esse número de quadrados por 300. Portanto, 300 a dividir pelo número de quadrados grandes entre duas ondas R. Isto dá-nos dá mais ou menos, portanto, a frequência cardíaca. Portanto, nós não precisamos estar a olhar para estas tabelas, basta fazer este pequeno cálculo que não custa nada e dá-nos a frequência cardíaca. Vamos agora olhar para o eixo do coração. E como eu vos disse, estamos a falar do eixo elétrico do coração. Como eu vos disse, no recém-nascido, e não só no primeiro mês de vida, primeiros meses de vida, temos um predomínio de forças elétricas diretas, e isso vai mudando conforme a criança vai crescendo. Ora bem, vamos então olhar para este exemplo. Bem, temos um eletrocardiograma. E nós, primeiro de tudo, para calcular o eixo cardíaco, vamos fazer uma coisa muito simples. Vamos simplesmente olhar para a derivação D1 e para a derivação AVF. Não é preciso olhar para mais nada. Vamos então ver o que é que está aqui a acontecer. Temos então aqui a derivação D1, que claramente é positiva, tem uma polaridade positiva. Okay? E reparem que estas derivações todas têm ângulos que são positivos nestes quadrantes e negativos nestes quadrantes. Mas voltando aqui ao nosso eletrocardiograma, temos então aqui D1, que é positivo, e temos AVF aqui, portanto, que também é positivo. Então o que é que vamos fazer? Corretamente e com rigor, o que é que eu teria que fazer? Contar cada quadradinho e colocá-los aqui também,
portanto, eu vou-lhe chamar isto aqui a rosa dos ventos, porque isto aqui é o sistema exoaxial, mas é mais fácil dizer roda dos ventos, não é? E vamos colocá-los aqui. Portanto, D1, vamos colocar aqui. Ok, ele é positivo, deste lado D1 é positivo, portanto, eu pus ali a minha cruzinha. E vamos agora à AVF, e vamos fazer a mesma coisa, a AVF aqui é positiva, e então eu coloquei aqui. Vamos unir, portanto, estes dois pontos, e o vetor será este. Reparem, o vetor aqui vem neste sentido, e vai calhar entre mais 30 graus e mais 60 graus, se calhar uns 45 graus ou 40 graus. Portanto, o eixo cardíaco deste doente é aproximadamente 40 graus. Portanto, situação normal, como é que é? 2 dedos para cima, ok? Portanto, isto é a situação normal. Se em D1 e AVF tivermos este tipo de situação, estamos bem, ok? Eixo normal. Vamos agora olhar para outra situação, portanto, fazer precisamente o mesmo exercício. O que é que nós temos aqui? Ora bem, D1, claramente negativo, olhem para a polaridade, não é? E AVF, positivo. Vamos então colocar isto no nosso, portanto, na nossa rosa dos ventos. Temos aqui então D1 negativo, portanto está aqui, okay? Deste lado, portanto reparem, aqui temos menos 180, portanto vai para aqui. AVF é positivo. Okay? Vamos unir estes pontos e o nosso eixo, o nosso vetor é neste sentido. Portanto, mede aproximadamente, portanto, mais que 120 graus. Reparem que o normal é entre menos 30 e mais 90, há quem vá até mais 120. E este quadrante chama-se o quadrante inferior esquerdo. Portanto, aqui há um desvio direito do eixo, okay? Que é normal no recém-nascido. Porquê? Porque ele tem um predomínio de forças elétricas direitas. Okay? Este aqui já não é tão fácil de decorar. Portanto, aqui a questão do dedo para cima e do dedo para baixo já não é tão fácil. Okay? Mas nem tudo, portanto, é normal e, portanto, se tivermos alguém que nos apresente, portanto, este tipo de situação que acabámos de ver, em que exista também uma hipertrofia do ventrículo direito, e ontem tivemos a oportunidade de falar sobre uma patologia em que isto, portanto, acontece, nomeadamente a tetralogia de Fallot. Se bem que durante a infância, durante o período neonatal, existe um predomínio direito, há predomínios direitos e há predomínios direitos. Não é? Portanto, esta tetralogia seria o caso, no exemplo de uma tetralogia de Fallot, em que existe muito músculo do lado direito do coração, portanto, há um desvio direito do eixo elétrico do coração. Ora bem, tem aqui alguns exemplos do que acontece, portanto, durante a infância. Portanto, já vimos o que acontece no recém-nascido. Portanto, aqui um bebé de 1 ano de idade. Vamos só concentrar-nos aqui em D1 e AVF. Reparem que ainda temos aqui algumas ondas S, portanto, ainda existe aqui algum predomínio de forças elétricas direitas, mas isso vai desaparecendo com o tempo. Já temos aqui uma criança de 5 anos de idade em que esse predomínio direito desapareceu completamente e, obviamente, isso mantém-se pelo resto da infância e não só, e também durante a adolescência. Portanto, mais uma vez, estas alterações que nós vimos aqui no eletrocardiograma que ocorrem ao longo da infância têm a ver com este predomínio de miocárdio direito durante o período mais precoce e, obviamente, mais tarde, um predomínio de forças elétricas direitas. Muito bem. Vamos então agora olhar aqui para outro exemplo. E o que é que temos aqui? Temos então em D1, portanto, ondas, uma polaridade positiva, mas aqui temos, portanto, em AVF é negativo. Vamos colocar isto aqui no nosso, portanto, sistema aqui exoaxial, e o que é que nós temos aqui? Portanto, D1 é positivo, vamos colocá-lo aqui, e AVF é negativo, vai para aqui. Já que se esta parte é positiva, do AVF, a parte negativa será esta parte acima deste traçado isoelétrico. Okay. E se unirmos os pontos, mais uma vez, aqui está, desta vez temos um desvio esquerdo do eixo. Portanto, aqui em baixo desvio direito, aqui em cima desvio esquerdo. Também não é fácil decorar portanto, estes dedos para cima e para baixo, portanto o mais fácil é realmente o normal. E voltando um bocadinho àquilo que nós falámos ontem, que tivemos um exemplo de uma coartação da aorta. O que é que temos na coartação da aorta? Como sabem, podemos ter uma hipertrofia ventricular esquerda, portanto temos o nosso vetor ir todo para o lado esquerdo
e o resultado é precisamente este, um desvio esquerdo do eixo. Portanto, habitualmente, uma situação patológica. Temos aqui então outro exemplo, não é? Do eixo cardíaco. Agora vamos olhar para V1 negativo, okay? AVF também negativo, okay? E aqui claramente isto não é normal, né? Portanto, vamos então colocar os nossos valores aqui no sistema. Portanto, temos aqui D1 que é negativo, portanto vai para este lado, já que este lado é positivo, aquele vai ser negativo. AVF também é negativo, juntamos estes pontos e o vetor portanto, vai para ali. Chama-se este quadrante, portanto nós dividimos isto em 4 quadrantes, o normal, o direito, o esquerdo. Este quadrante, a terra de ninguém, isto aqui é um desvio extremo do eixo. Okay? Que nem a carne, nem a peixe, não se coloca no quadrante inferior direito, não se coloca no quadrante inferior esquerdo, não se coloca em mais nenhum quadrante, e portanto, aquele quadrante que é a terra de ninguém, mas na prática, portanto, nós chamamos isto um desvio extremo do eixo. Okay? Este é mais fácil, portanto, enquanto o normal é todo para cima, este é todo para baixo. Mais fácil de ver. Isto habitualmente associa-se à patologia cardíaca, portanto, se por acaso isto desaparecer à frente, tenham cuidado, pesquisem bem, façam bem a vossa avaliação cardíaca. Ora bem, vamos agora falar do intervalo PR. Não sei porque lhe chamam intervalo PR, porque de facto, nós quando, portanto, medimos o intervalo PR, nós medimos desde o início da onda P até o início do QRS. Portanto, reparem que o R está aqui e não está aqui. Portanto, mas de qualquer forma, por convenção, chamamos isto um intervalo PR. Mais uma vez, é um intervalo que aumenta com a idade, mas atenção, diminui com a frequência cardíaca. Mais uma tabela que, enfim, uma pessoa olha para isto e fica logo, enfim, desmoralizado, não é? Mas há uma forma muito fácil de decorar isto, que é esta. O normal é termos 3 a 5 quadrados pequenos. Portanto, se tivermos mais que 5, há uma alteração, há qualquer alteração. Se tivermos menos que 3, também, possivelmente, existe uma alteração. Mas uma forma fácil, em vez de estarmos a olharmos para estes valores, basta olhar, portanto, fazer aqui uma avaliação a olhómetro e perceber-se logo se existe ou não um prolongamento ou não do intervalo PR. Ora bem, então, o normal é ter 3 a 5 quadrados pequenos, não é? Como vos disse, pode ser menos que isso, mas também pode ser mais. Quando são mais, nós falamos em bloqueio auriculoventricular. Se voltarmos ao nosso eletrocardiograma, portanto, o intervalo PR representa o atraso do impulso entre as aurículas e os ventrículos. Portanto, se tivermos um bloqueio auriculoventricular, significa que o impulso cardíaco demora ainda mais tempo a chegar aos ventrículos. Existem vários tipos de bloqueios, eu não vou aqui, portanto, falar de todos, só vou falar daqueles que são particularmente importantes durante a infância. Temos o bloqueio AV primeiro grau, que é o seguinte, portanto, se olharmos para este exemplo, temos aqui seguramente mais que 5 quadrados, não é? Pequeninos, não é? E são todos, e se olharmos para o resto do traçado, são sempre iguais, portanto, não há alteração nenhuma. Ou seja, este intervalo vai ser igual àquele intervalo, que vai ser igual àquele intervalo. Okay? Isto chama-se um bloqueio AV de primeiro grau. Desculpa. Okay? Depois temos também os bloqueios AVs de segundo grau, e existem vários bloqueios AV de segundo grau, mas aquele que me interessa é este que se chama-se Mobitz 1. E repare o que acontece. Temos aqui um intervalo, que depois aumenta mais um bocadinho e depois acaba por desaparecer completamente. Ou seja, o impulso nem sequer entra portanto, para os ventrículos. Chama-se isto um bloqueio AV de segundo grau. A questão aqui, estamos a falar de pediatria, será que isto é anormal? Será que nós temos que nos preocupar com este tipo de alteração? Existem bloqueios de maior e elevado grau, nomeadamente o bloqueio AV grau de segundo grau, o Mobitz 2 e o terceiro grau, que é o pior de todos, mas o que nos preocupa, que o meu interesse aqui é focar nestes. Ora bem, tudo isto pode acontecer simplesmente, mais uma vez, por causa deste tónus vagal. Okay? Que, como vocês sabem, com a idade, portanto, fica cada vez mais ativo, não é? E, portanto, é um achado frequente, por exemplo, em atletas, crianças, portanto, praticam de adolescentes, praticam de desporto. Portanto, este é um achado que possivelmente vocês vão encontrar. E também um achado importante no sono. Crianças que façam holters de 24 horas, que consigam dormir bem durante a noite, provavelmente
vamos, portanto, encontrar este tipo de alteração. Se tivermos um coração estruturalmente normal e funcionalmente normal, isto são variantes do normal em idade pediátrica. Okay? Ora bem, pode acontecer que o nosso intervalo PR seja inferior a 3. Okay? E uma situação que é que é das mais, aliás, a mais frequente em termos de alterações de condução cardíaca, acontece precisamente isto, em que o intervalo PR é curto. Okay? Isto porque, reparem nesta imagem que nós temos aqui, é o nódulo sinusal, a situação normal em que este impulso passa pelo nódulo auriculoventricular e depois é distribuído. Mas neste coração existe um atalho, ou seja, o impulso pode também escapar por aqui e aqui não vai sofrer aquele atraso que habitualmente sofre quando o impulso passa pelo nódulo auriculoventricular. E como não sofre esse atraso, o PR é curto e menos que 3 quadrados pequenos. Okay? Isto é a tradução eletrocardiográfica dessa situação. Portanto, estamos a falar agora de um padrão que se chama Wolff-Parkinson-White Syndrome, que é a alteração da condução mais frequente em idade pediátrica. Chama-se síndrome quando se associa a uma situação em que a frequência cardíaca acelera portanto, o doente fica em taquicardia supraventricular. Mas, se nós encontrarmos apenas este padrão, em que não haja qualquer sintoma, que o doente não tenha qualquer sintoma, nós chamamos isto um padrão de Wolff-Parkinson-White, e não um síndrome de Parkinson-White, que se associa, portanto, a alterações do ritmo cardíaco, nomeadamente taquicardias supraventriculares. Okay? Ora bem, então, temos aqui agora a duração do nosso QRS, que também aumenta com a idade, portanto, como vimos. Portanto, tudo isto vai aumentando com a idade. A duração é, obviamente, inferior à dos adultos. Em termos de duração, permanece mais ou menos estável até o 3º ano de vida, mas depois começa a aumentar linearmente até à adolescência. Okay? Mais uma vez, existem tabelas, como acabámos de ver, mas mais uma vez uma forma fácil de olhar para o eletrocardiograma e ver se realmente a duração do QRS está elevada ou não, é olhar para os quadradinhos que compõem o complexo QRS. E se ele não for mais que 2, aliás, há quem diga, se não for mais do que 1 quadradinho, é normal. Portanto, a expectativa é que seja menos que 2 quadrados pequenos, está bem? O aumento da duração do complexo QRS implica distúrbios da condução intraventricular, e uma das alterações mais frequentes em idade pediátrica é o bloqueio de padrão do ramo direito. O padrão de bloqueio do ramo direito, que está aqui representado. Ou seja, em vez de termos um QRS fininho, temos estes 2 picos. Okay? Muito frequente, ou mais frequente, em idade pediátrica. Pode ser um variante normal, mas também se pode associar, portanto, a patologia. Vamos então agora olhar para a amplitude do complexo QRS. Então temos aqui o nosso doente com as derivações no tórax, portanto, desde V1 até V6, V1 mais relacionado com a parte direita do coração, V6 mais relacionado com a parte esquerda do coração. E vamos ver então o que é que acontece nos doentes que têm uma hipertrofia ventricular direita. Temos então aqui um exemplo, muito músculo do lado direito, portanto o nosso vetor vai neste sentido e o que está neste sentido é V1. Se ele vai ao encontro de V1, está-se a afastar de V6. E olha então agora para o traçado eletrocardiográfico. Temos aqui V1, portanto, o impulso está a ir no sentido da nossa derivação V1, portanto, altamente positiva, e se olharmos para V6, em que está-se a afastar de V6, vai ser, portanto, a polaridade vai ser negativa. Okay? Portanto, um exemplo de uma alteração da amplitude, portanto, no eletrocardiograma. Será normal ou anormal em idade pediátrica? No recém-nascido provavelmente será normal, mas obviamente temos sempre de pesquisar alterações estruturais e não só também funcionais. Portanto, no recém-nascido é provável que se tenha um desvio direito, portanto, não só do eixo, mas também sinais, e vamos ter sinais de hipertrofia ventricular direita, normal, não é? Mas, por exemplo, também é normal acontecer isto na tetralogia de Fallot. Portanto, é importante enquadrarmos as coisas. Se tivermos um recém-nascido com um sopro sistólico portanto, e que se encontre se faça este eletrocardiograma e que tenha este traçado, obviamente temos que ir à procura de qualquer coisa. Se tivermos um recém-nascido feliz da vida a olhar para nós, que sem sopro, sem absolutamente nada, provavelmente é mesmo assim,
porque é normal isto acontecer no período neonatal. Ora bem, quais são as alterações que encontramos na hipertrofia ventricular esquerda? Temos aqui um exemplo, um eletrocardiograma, ou parte de um eletrocardiograma, não é? Neste caso, portanto, temos muito músculo esquerdo, portanto, o nosso impulso, portanto, o nosso vetor vai no sentido de V6, e se nós olharmos, portanto, para este eletrocardiograma, vamos ver precisamente isso. V6 é positivo. Reparem, contrastem com V6 na hipertrofia ventricular direita, que é completamente ao contrário, mas o nosso vetor está-se a afastar de V1, portanto V1 vai ser negativo. Okay? Mais uma vez, será normal ou é uma situação anómala? No coração de atletas, portanto, é um achado, pode ser um achado, portanto, ter alterações sugestivas ou compatíveis com a hipertrofia ventricular esquerda, mas mais uma vez, também é, portanto, seria normal encontrar isto numa coartação da aorta, como nós vimos ontem, também no nosso atleta que apresentou uma hipertensão arterial. Como é que nós quantificamos, ou como é que chegamos à conclusão que se trata de uma hipertrofia ventricular esquerda? Nós utilizamos este índice, que é o índice de Sokolov, que faz o seguinte, mede e soma, portanto, os milímetros da onda S em V1, lá está, e os milímetros da onda R em V6 ou V5. E se for superior a 35 milímetros de mercúrio, lá está, mais uma vez, que varia também consoante a idade, mas 35 é um valor que nós utilizamos na prática clínica, no dia a dia. Obviamente, depois temos que olhar para estas tabelas e ver o que é que realmente se é, não é? Mas, mais uma vez, uma forma fácil de chegarmos a uma conclusão se estamos perante uma hipertrofia ventricular esquerda ou não. Mas basta olhar para este eletrocardiograma para ver que sim. Okay? Vamos agora olhar para o intervalo QT. E o intervalo QT está aqui representado, que vai desde o início da onda Q até ao fim da onda T. É um intervalo extremamente importante, é um intervalo que está muito dependente da frequência cardíaca e, portanto, nós não olhamos só para o intervalo QT, nós temos de fazer uma correção e fazemos o que nós chamamos o cálculo do intervalo QT corrigido. E utilizamos esta fórmula que está aqui, que é a fórmula de Bazet. Okay? Mais uma vez, temos que fazer aqui algumas contas. E temos aqui, mas uma forma também fácil, um bocadinho também olhómetro, para vermos se o nosso intervalo QT está aumentado ou não, é a seguinte. Portanto, temos aqui as ondas R, um intervalo entre duas ondas R. Né? Se a nossa onda T for para além do meio deste intervalo, podemos suspeitar que estamos perante um intervalo QT prolongado. Okay? Portanto, também, mais uma vez, uma forma fácil de, portanto, vermos se temos ou não, portanto, o intervalo QT, portanto, aumentado. E depois disso, portanto, se existir essa suspeita, vamos então calcular o intervalo QT corrigido. Okay? Eu inicialmente falei que o género é importante nestas coisas e realmente as meninas, na adolescência, têm valores mais elevados, valores normais mais elevados do que os rapazes. Portanto, aqui o impacto do género, portanto, no eletrocardiograma também. Este valor, portanto, o QT corrigido é importante porque há um síndrome que é extremamente importante e que se associa à morte súbita, que é o síndrome QT longo. Este síndrome é um síndrome genético, congénito, existem variados tipos, todos eles associados a genes diferentes, mas é uma das causas de morte súbita e, obviamente, o intervalo QT é daqueles intervalos, como qualquer outro, que tem que ser sempre calculado, para não nos escapar este tipo de situação. Habitualmente também são situações familiares. Vamos agora à onda T, que tem particularidades muito interessantes também durante a infância. A onda T é positiva nas primeiras 48 horas de vida, depois fica negativa e volta a positivar, portanto, perto da adolescência. Okay? As alterações da onda T habitualmente também refletem alterações funcionais. Uma coisa importante também é que a onda T tem que ser concordante com o complexo QRS, ou seja, se o complexo QRS é positivo, a onda T tem que ser positiva. Okay? Portanto, isto aqui é uma regra, portanto, geral. Olhando agora para o segmento ST, portanto, aquele espaço que
depois do QRS vai ligar o fim do QRS ao início da onda T, normalmente é isoelétrico, portanto uma linha reta, não é? Mas são supradesnivelamentos ou infradesnivelamentos, até 1 ou 2 milímetros, não têm significado patológico. E na pediatria, na idade pediátrica, há uma situação que é particularmente frequente, que é a chamada repolarização precoce. É uma variante normal, é muito frequente em adolescentes e atletas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, portanto, a repolarização, ou seja, o relaxamento do ventrículo, inicia-se antes de ele terminar a sua contração, a sua despolarização. É típico de um adolescente, não é? Portanto, apressado. É uma situação benigna. O que é que nós vemos no eletrocardiograma? Portanto, em vez de existir aqui um espaço, uma linha reta, o ponto onde o QRS se junta ao segmento ST chama-se o ponto J, e há uma elevação do ponto J não mais do que 1 milímetro. Ok, máximo 2. Portanto, isto aqui é um exemplo de uma repolarização precoce. Os adultos às vezes olham para isto e começam a dizer esta criança tem uma isquémia, muitas vezes recebemos doentes por causa disso, mas não passa de um variante do normal, como acabei de dizer. E deve-se então à elevação deste ponto J. Para concluir, vou recapitular aqui muito brevemente aquilo que é importante durante a infância. Com a idade a frequência vai diminuindo, os intervalos vão aumentando, vamos ter no início temos uma dominância do ventrículo direito, gradualmente se vai transformar em dominância do ventrículo esquerdo, estamos a falar de dominância elétrica, não é? O eixo do QRS, por causa desta questão do predomínio do ventrículo direito durante a infância, se vai sofrer uma rotação, ou seja, o seu eixo do direito para a esquerda, vimos isto também, ok? A amplitude da onda R, se vocês verificarem, nas percordiais direitas, portanto, diminuem e aumentam da esquerda, okay? E acontece precisamente ao contrário com as ondas S, ou seja, se olharmos para as pré-cordiais, para as derivações das pré-cordiais, vamos ter inicialmente uma onda S, não é? Mas já em V1, mas já em V6, já não vamos ter essa onda S nas situações normais. E a onda T negativa nas pré-cordiais direitas no início, portanto, naquele período muito precoce, mas que fica novamente positiva perto da adolescência. Muito obrigado. Terminamos aqui. Muito obrigado. Professor António Pires? Sim, sim. Estamos aqui. Ora, mais uma vez, muito obrigada pela excelente comunicação. Até eu estava aqui embevecida a aprender eletrocardiograma. Acho que é fantástica a forma simples como comunica e como faz passar estes conceitos, que são conceitos de alguma complexidade, apesar de tudo, e que os torna muito simples. Eu tenho aqui uma questão. Posso colocá-la? Claro. Portanto, professor, sendo a hipertrofia ventricular esquerda um achado normal no eletrocardiograma de um atleta, será que existe algum valor de standard a partir do qual se devia tomar maiores precauções no seguimento do paciente? Ou, num contexto mais dramático, aconselha a parar a modalidade? Peço desculpa. Ora bem, portanto, isto aqui é uma zona cinzenta, portanto, o que a professora Maria João me está a perguntar é se estamos perante uma situação, portanto, que é, no fundo, uma adaptação ao exercício físico, ou se temos aqui uma miocardiopatia hipertrófica, que obviamente é uma situação particularmente maligna. Se o septo interventricular for superior a 15 milímetros, aí diria que portanto, estamos perante uma situação patológica. No entanto, nós não queremos, estas crianças dedicam muito do seu tempo ao desporto e na prática o que é que nós fazemos? Se nós pedirmos a estes atletas que compreendam esta situação e que parem de fazer essa atividade física durante alguns meses, se estivermos perante uma situação benigna, portanto, essa hipertrofia também vai diminuir e estamos muito mais à vontade para dizer ao jovem, muito bem, podes continuar, portanto, a atividade física, seja qual for.
mas realmente é uma zona cinzenta e obviamente preocupa-nos. Completamente de acordo. Existem também, já agora, professora Maria João, desculpa lá, existem também, obviamente, outros achados que também são importantes neste contexto, nomeadamente numa miocardiopatia hipertrófica, nós também iríamos, portanto, encontrar alterações da função diastólica, que no coração do atleta não é tão frequente. Portanto, existem outros dados que nos permitem também ou tranquilizar ou não, portanto, também o nosso doente. Depois temos aqui um comentário fantástico do Elton, que diz que a aula é muito linda. E a Yuna faz uma questão. Boa noite, gostaria de saber se na situação do ritmo auricular inferior a onda P é sempre negativa ou em algum momento temos a onda P positiva e apenas fica negativa quando não há inibição vagal. Pronto, é assim, isso pode acontecer porque é uma situação muito transitória, ou seja, podemos fazer um eletrocardiograma em determinado momento, não encontrar nada, e se passado uma hora ou duas fazemos o eletrocardiograma e já encontramos, portanto, ondas P negativas. Mas também há situações em que estas alterações não são assim tão transitórias como isso e mesmo assim não traduzem, portanto, patologia. Portanto, o ritmo auricular inferior, na nossa prática clínica, na nossa rotina clínica, habitualmente não é uma situação patológica e até muitas vezes damos altas a estas crianças. Mas obviamente é preciso fazer outro tipo de exames para chegarmos a essa conclusão, como é evidente. Ainda nesta temática, a Yuna questiona se esta alteração se estende até à fase de adulto ou só existe na infância. Eu suponho que vá até à idade adulta, mas sinceramente eu aí tenho zero experiência, nem vale a pena estar a inventar. Eu diria que no atleta, não é? Pode-se manter. Exatamente, os atletas, exato. O jovem adulto, sim, mas que depois tendencialmente irá desaparecer com a idade. Porque nós ainda temos um bocadinho de tempo, eu se calhar aquilo que questionava um bocadinho também para nós contextualizarmos a questão do eletrocardiograma seria de que forma é que o eletrocardiograma no dia-a-dia, num contexto que nós conhecemos, que é um contexto de Moçambique, Angola, de que forma é que o eletrocardiograma pode efetivamente marcar a diferença no seguimento e no tratamento e na identificação de crianças com doença cardíaca? Essa questão, desculpa lá, não percebi, professora, é para mim... De que forma é que o facto de nós termos pessoas formadas a saber eletrocardiograma, de que forma é que isto pode efetivamente contribuir para a identificação das cardiopatias congénitas e de que forma é que isso pode contribuir, em última análise, para melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes em contextos que não são o contexto da Europa, não é? Em contextos como Moçambique e como Angola. Pronto, eu acho que é extremamente importante porque o eletrocardiograma, portanto, não só nos aponta numa determinada direção em termos estruturais, mas também funcionais, e nós sabemos que existem muitas cardiopatias congénitas que também se associam a alterações do ritmo. Portanto, nesse contexto, é um exame muito, muito, muito importante. E também é um exame muito importante, como também disse no início da palestra, como para monitorizar, portanto, as nossas atitudes terapêuticas. Ou seja, nós temos uma criança com uma determinada patologia que precisa de ser medicada, imaginemos nós com propanolol, por exemplo, e nós medicamos essa criança e nós queremos ver, portanto, se realmente a introdução desse fármaco foi ou não, portanto, eficaz. E obviamente que é importante. Agora até eu pergunto portanto, no contexto moçambicano, o eletrocardiograma tem grande importância nestas crianças? É feito com regularidade? Doutora Piedade. Sim. Bom, obrigada pela questão. Sim, para nós aqui em Moçambique, infelizmente, não fazemos com muita regularidade, simplesmente porque não temos também, né? Temos um coisa só para praticamente o hospital, fazemos tanto para os adultos como para a pediatria e às vezes não conseguimos fazer para todos. Então, eu falo de Maputo, e Moçambique não é Maputo. Então, quando falo de Moçambique, eu falo em Moçambique como um todo. Sim.
Ora bem, eu penso que não temos mais questões, há mais pessoas a dizer que a aula foi brilhante. Parabéns, professor António Pires. Obrigado. Parabéns à organização destes webinars que foram de uma qualidade excepcional. Parabéns à professora Carla Rego pelo trabalho que tem feito, que é sem dúvida alguma muito, muito, muito importante no contexto de Moçambique e no contexto do mundo, na verdade. E eu passaria a palavra, se a doutora Fátima estivesse por aí. Doutora Fátima? Doutora Joana fugiu. Estou. Joana não está neste momento. Doutora Fátima. Boa noite, doutora Fátima. Muito obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigada por nos permitir estes momentos. Eu passava-lhe a palavra. Muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigada, professor António Pires e todos os colegas presentes neste webinar. Boa noite, caros colegas. Chegamos ao fim dos webinars do curso avançado em pediatria, nos quais foram abordados os temas de endocrinologia, cardiologia e terminou com a chave de ouro com o webinar de cardiologia. Durante estas 3 semanas, todos aprendemos e sentimos-nos fortalecidos no saber e no conhecimento. Em nome da Associação Moçambicana de Pediatras, ou seja, a MOP, gostaria de agradecer a Health for Moz, em particular a sua presidente, a doutora Carla Rego, por todo o seu empenho em ter tornado realidade esta iniciativa. Uma palavra de apreço e agradecimento vai para os excelentes oradores que aqui nos trouxeram a sua experiência e conhecimento e que nos ajudaram a refletir sobre a nossa realidade. De igual modo, agradecemos aos moderadores, os quais muito contribuíram para o sucesso das várias sessões. Um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores das áreas científica e organizacional de Portugal e de Moçambique, sem os quais não teria sido possível conseguir de forma tão brilhante que estes eventos acontecessem. E, finalmente, a MOP agradece a presença de todos os colegas e a sua ativa participação nestes webinars. Votos de festas felizes, apesar das restrições resultantes da pandemia da Covid-19, e muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. E eu agora iria passar a palavra à doutora Carla Rego, que é a presidente da Health for Moz, para fazer o encerramento. Muito obrigada. Não estamos a ouvir. Não se ouve. Está a ouvir melhor? Está a ouvir melhor? Sim. Agora sim. Eu falo alto, pronto. Obrigada, doutora Fátima. Resta-me agradecer, antes de mais, a todos os participantes e formadores destes webinars. Dizer-vos que este foi o 23º webinar desde maio, com 40 horas de formação, 11 webinars de Covid, 4 de pneumologia, 1 de cancro da mama, 6 de pediatria e 1 de obstetrícia, só desde maio até agora. Mas isto deve-se a uma coisa muito simples, que é a disponibilidade, a boa vontade de uma forma gratuita, totalmente solidária, pessoas com responsabilidade e experiência brutais, como todos os nossos oradores, e o professor António Pires foi o exemplo hoje, se disponibilizarem a partilhar connosco e a partilhar convosco o seu conhecimento e a sua experiência. Aos moderadores, o nosso agradecimento, a todos aqueles que permitiram que se realizassem estes webinars da parte do Moçambique, neste caso concreto à MOP, o nosso muito obrigada. Continuaremos para o ano que vem a fazer webinars de acordo com aquilo que nos for sendo solicitado da parte do Moçambique. Contem com a Health for Moz para aquilo que possamos apoiar na partilha de conhecimentos e de experiências e dizer-vos que de uma forma muito interessante, é evidente que estes webinars são dirigidos para Moçambique, mas acabam por ter um impacto brutal em Portugal, em Angola, em Cabo Verde, no Brasil, porque acabamos por ter assistentes dos diferentes países onde a língua portuguesa é o traço comum e a partilha comum. Neste caso concreto, muito obrigada à professora Maria João, cujas responsabilidades neste momento de Covid são brutais, mas encontrou um espacinho para estar aqui connosco, com todo o seu conhecimento e a sua boa vontade. À doutora Joana por coordenar esta moderação
E a todos os que assistiram a este webinar e que agora vão realizar o seu teste, eu lembro que o teste vai começar de imediato após a partilha do link e que apenas os que realizarem o teste têm diploma no seu final. Desejo a todos excelente Natal, excelente ano de 2021, que necessariamente terá que ser um pouquinho melhor que este. Obrigada a todos e bom teste. Até uma próxima. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Só também gostaria de agradecer a todos, particularmente à professora Carla pelo convite, à Joana, por também ter, obviamente, foi através da Joana que este convite foi feito e se puder contar, e podem contar comigo para o que se for necessário. Em termos de formação, estarei sempre disponível, assim como o meu serviço, como é evidente. Professor, esperemos que para o ano tenhamos possibilidade de, em Moçambique, fazer a formação no terreno, que é o apanágio de Elsfomose, e estes webinars são apenas uma forma de não interrompermos a nossa partilha de conhecimento e a nossa parceria com Moçambique. Esperemos que o Covid nos deixe para o ano. E muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Obrigada a todos. E saúde para todos. Muito obrigado. Obrigada, boa ano. Obrigada, boa noite. Boa noite e bom teste. Muito obrigado. Obrigada.